Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui começando o Papo de Polícia. Hoje recebendo aqui quem se queira? Os PRFs para sempre. Eu sou João Paulo Lustosa. Eu sou Eduardo Siqueira Campos e estão conosco hoje aqui Obed Salvador dos Anjos, Luiz Alberto Nascimento, José Hélio Cursinho Leite e Ivo Sebastião de Almeida, ou simplesmente os PRFs Luiz Alberto, Zé Hélio, Obed e Ivo. Os PRFs para sempre. Nós vamos explicar melhor quem é esse grupo, o que é que eles fazem, mas eu quero dizer, antes de mais nada, antes mesmo de falar algumas coisas importantes aqui, que para mim é motivo de satisfação pessoal, de alegria, me sinto verdadeiramente honrado, porque, Lustosa, você talvez não saiba, mas foi esse pessoal que me recebeu na polícia. Luiz Alberto ali, que está aqui conosco, foi o primeiro ato oficial do qual eu tomei parte na polícia, foi com ele, com a recepção, e ele recebeu desse jeito, tá aqui, com essa cara alegre, expressando a sua satisfação. Foram boas-vindas magníficas, porque quando eu entrei na polícia em 94, fazia mais de 20 anos que tinha havido o último concurso, então havia um gap muito grande entre a turma que estava lá e a turma, que é justamente a turma deles, né? Exatamente. Eles são do concurso 73, 74, alguns entraram em 75, outros entraram em 79, né? Mas o concurso é de 73, 74. E o meu concurso era 93, a turma entrou em 94. Então havia mais de 20 anos. E isso foi, exato, isso fez com que a instituição se dividisse entre aqueles que odiavam os PRFs novinhos da época e os que tinham um amor paternal pelos PRFs que estavam chegando e um cuidado gigante. Luiz Alberto, Ivo, Obed, Zé Hélio, Frazão, Cursino faziam parte desses que tinham um cuidado paternal com a gente. Então eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, estão em casa e vamos conhecer um pouco mais sobre a história de vocês. Ô Siqueira, então já que você já começou emocionado e falando de emoção, né? Recebendo aqui no Papo de Polícia hoje, aqueles que te receberam na polícia. Então vamos já criar uma tradição a partir de agora, né? Quem a gente receber aqui, a gente já simboliza essa gratidão em forma de um gesto. Vamos então, materializar essa gratidão. Então faça as vezes dessa gratidão. Aqui, meus amigos, eu quero que vocês fiquem sabendo que é algo muito singelo. Nós estamos começando e um dia chegaremos a ter um porte maior, mas ainda somos muito pequenininhos. Mas nós queremos exteriorizar essa gratidão de forma bem singela, com uma pequena lembrança para vocês, que é a caneca aqui do Papo de Polícia. Meu amigo Ivo, essa é muito sua. Obrigado. Obed, essa aqui é sua, meu irmão. Obrigado. Passa para os demais aí. Inspetor José Hélio, essa é a do senhor. Obrigado. Inspetor obrigado, Alberto, essa é a sua. Valeu, beijo. Lembrando ao Coronel Tibério, que deve estar nos ouvindo, que a dele tá guardada. Não tá dívidas têm que ser pagas. Coronel, chegou, viu? Chegou. Vamos fazer a entrega, vamos fazer aquela foto oficial lá, materializando a entrega. Meus amigos, já que a gente tá falando, vocês sabem, o nosso objetivo aqui é trazer as histórias interessantes desse universo policial. Quem não conhece, quem não tem ideia do que é a vida enquanto policial e do que a vida de policial provoca em nossas vidas como cidadãos, não sabe do que a gente está falando. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar que o policial, ele é um ser humano como outro qualquer, com seus anseios, com seus medos, com suas alegrias, com suas tristezas, com seus sonhos pessoais. E eu já falei, vocês são da turma de 73, né, do concurso 73, né? E aí entraram em 74, 75, outros em 79, como o nosso amigo Walter, né? E aí eu queria que vocês me dissessem, primeiro, como foi chegar na polícia em 1970 e bote força, né? Há 50 e tantos anos atrás. Como foi isso? Como é que vocês se sentiram? Era um sonho? Foi uma casualidade? Vocês já almejavam isso? E o que era a PRF nos idos de 1970? Vamos lá, Ivo. Começa você. Ok. Realmente, em 1975, 2 de maio de 1975, eu ingressei na PRF lá na Paraíba e entrei com 19 anos na PRF. Foi o primeiro emprego? Primeiro emprego e único até hoje. Então,
a gente se deparou com uma situação um pouco complicada, porque realmente era muito difícil. Não tinha estrutura pequena. Fizemos um estágio lá na Toque de Caixa e realmente fomos para a estrada. Hoje o sonho é entrar na PRF hoje, curso e mais curso, né? A gente era um treinamento, um revólver 38, 2 tiros, cada um que só tinha 2 tiros. 2 tiros, e ir para a pista, sem coletes, sem nada. Então, houve muitos problemas, a gente realmente não tinha muita condição de principalmente combater marginal, na segurança pública, era muito, muito pequeno. Então, a gente trabalhava mais no trânsito, questão de trânsito, era muito complicado também, era um talão de muda do tamanho dessa mesa, para você tirar, fazer, escrever. Era pequeno. Tudinho. 4 vias. 4 vias. Carbonadas. Carbonadas. Assinar, e o motorista tinha que assinar, se não assinasse era um problema. E quando errasse lá no finalzinho, Espetor, como é que aí cancelava, começava tudo de novo. Mas deixa eu perguntar, veja, quando vocês entraram em 73, 74, 75, ainda era na Constituição de 67. Isso. Então, vocês entraram como estatutários ou eram empregados públicos seletistas? Era seletista. Nós éramos Seletista. Seletistas. Vê que dificuldade. Depois que passou a estatutário. Vê que dificuldade fazer polícia como seletista. E a gente pertencia ao Ministério do Transporte, que era Antigo o DNR. DENIT. Antigo Era o DNR. DNR. Antigo DNR, né? Então, o engenheiro era quem mandava na polícia. A gente fazia o que o engenheiro mandasse. Então, era muito difícil. Você vê, eu vou contar um caso aqui, que aconteceu comigo, eu trabalhando novinho lá em Pombal, na Paraíba, no sertão da Paraíba. E houve um acidente no dia de sábado, 5 horas da tarde. O cara com um chevetezinho, com 5 adolescentes, deram uma virada, morreram todos os 5. Eita. Só que eu e um colega no posto. E eu fui atender essa ocorrência sozinho. Não tinha ninguém, não tinha ninguém para ajudar. E se não podia ir os dois, porque o posto ficava sozinho. Sim, não podia desguarnecer o posto. Desguarnecer o posto, então eu fui. E cheguei lá, o cara deu uma capotada assim, eu acho que ele vinha com 150 quilômetros. Capotou, e aí chegou a ambulância, aquele negócio todo, ajuda de fora de polícia militar e alguns outros órgãos. Encontramos 4 corpos. Faltou um? E faltou então. um. E a gente, cadê o homem? E de noite, lanterna a gente não tinha nada. Não tinha cone, não tinha nada para o trabalho. E deu 10, 11 horas da noite e a gente foi embora. E não achou o corpo? Nada. No outro dia, de manhã, estavam lá. Encontramos um rapaz a 100 metros do carro dentro do mato. Foi projetado. Isso foi um dos primeiros serviços meus na polícia, né? Tu tinha quantos anos? 19 anos. E o pessoal era mais ou menos da tua idade. Rapaz. Quer dizer, isso marcou, né? Que isso foi em 75, né? Sim. 76, né? Mais ou menos. E assim, a gente vê que hoje a situação é diferente. A gente passou por muita situação que a gente queria estar hoje na polícia com o carro com a estrutura que tem hoje, né? Que tem hoje, com armamento. Já aqui em Pernambuco, um caso de segurança pública. Tá eu e um colega numa Brasília, lá em Agrestina, fazendo uma ronda, né? A Brasília era, as viaturas da época era Brasília. A Brasíliazinha. Brasília, Fusca, né? Fusca, Caravan. Brasília, Fusca, Caravan. E houve um assalto, naquela época tinha muito assalto a banco. Aí houve um assalto em Cupira. Com um cara, o pessoal tudo armado de fuzil, mesmo de coisa. E eu e um colega no trecho. Com um 38zinho, cada 38, com as balas na mão, e sem colete à prova de bala e sem nada. Aí, que nem existia nessa época. Nem existia, aí o que é que a gente fez? Disse, rapaz, o que é que a gente faz? Vamos esperar eles aqui. Aí ficamos atrás da viatura,
com um revólver na mão, né? E torcendo que ele não Torcendo que viesse. ele não né? viesse. Não venha não, pelo amor de Deus. Acaba de fuzil. Mas isso foi o que aconteceu. O Deus do guarda é muito bom. Ele foi. Eles parece que adivinharam que a gente estava no trevo, eles entraram num desvio e foram embora. Embora que aquele Quer guarda dizer, com graças 2,38 a vai Deus, quer acabar dizer- com a gente. Quer dizer, Mas eu sempre disse que Deus ele era PRF. Tá certo. Porque mas é uma realidade isso. Porque o que nós fazíamos, né, na época para socorrer o pessoal, sim, os rapaz. carros que nós tínhamos, né? Vixe. Então, assim, velocidade a toda. Chegou lá, você se agarrava com ele, agarrava dentro da viatura e saía feito um Era. louco ali. Então, assim, viaturas Sem condições, você sem condições. Você sem, então, Nada, assim, não tinha nada. e Fazia o que não der. acontecia as coisas que era quem tivesse alguma coisa, quem tivesse um trabalho com aquele tipo de veículo e tudo, logicamente teria muitos problemas e nós não tínhamos. E você, Luiz, você entrou pela PRF por onde? Eu entrei pela PRF, o meu concurso foi esse que o pessoal fez aqui tudo. 73. 73, E aos 20 anos eu fui, recebi um chamado, aí fui pro DNR, nós éramos DNR, era DNR naquela época, e quando chegou lá disse, olha, tem a Paraíba e o Rio Grande do Norte, 50 para Paraíba, 50 para o Rio Grande do Norte. Eu digo, então vá para o Rio Grande do Norte e tal, e fui eu para o Rio Grande do Norte. Achei interessante, eu tinha 19, completando 20 anos, e fomos fazer um estágio maravilhoso, né, que eu até tenho eu encontrei um dos meninos lá em Garanhuns, ele com a arma daquela bonita que só. Aí eu cheguei e perguntei para ele assim, quantos tiros você deu para tá com essa máquina aí hoje? Aí ele olhou e disse, uns 2.500 ou 3.000, disse, perdeu para mim. Aí ele olhou para mim assim, espantado, disse, perdeu para mim. Eu dei 6 tiros de 38 e 2 de 12. Pronto, padrão PRF. Ainda ganhou, porque eu só dei 2. Tá vendo? Ainda ganhou da Paraíba. E um pinou. Então daí, né, fui pro Ars-Nova, que era uma cidade a uns 200 quilômetros de Natal, mas não me adaptei muito, devido à qualidade de trabalho, muito sol, não tinha uma árvore para você estacionar a viatura, fazer um serviço de pintura, Serra Negra do Norte, divisa Rio Grande do Serviço Norte de com Paraíba. pintura, o que danado é isso? Pintura de faixa. Não, vai. Não, é sério. Aí você não sério. fusquinha, olha o carro que você vai. Pra fazer Pera. É A sério. PRF pintava faixa de pista? Pintava. Os mais antigos chegaram a pintar mesmo. Pintava. Mas você chegou a pintar? Não, né? Não. Eu é porque... A gente sinalizava na via pra máquina fazer. Mas pintar faixa é o quê? Faixa de A faixa pedestre? do pavimento, faixa de pavimento, faixa divisória de pista. Rapaz, Não. Então você com fusquinha, a temperatura, meu amigo, que você não É tem noção. porque, veja só, veja como é importante a gente ter a exata noção das coisas. Hoje a gente quer avaliar as coisas como são, pela realidade que a gente tem hoje. O pessoal está trazendo uma realidade de 50 anos atrás. Veja, quando esse pessoal entrou na polícia, a polícia não integrava o sistema de segurança pública. Ela era uma vigilância patrimonial do DNR. Exatamente. Ela cuidava do patrimônio da rodovia federal, né? Então, você veja como é que era utilizada a força policial para fazer manutenção viária, pintura de faixa, tudo mais. Isso é algo impensável hoje, né? Policial, um profissional caro como é um policial, ele pode não receber bem, mas que ele é caro, ele é, né? O trânsito, assim, naquela época ajudava, né? Porque então você com fusquinha pintando a faixa do meio, a faixa contínua ali, né? Você abria o fusquinha assim, porque a temperatura era insuportável. Aí você abria, escorava com as portas com a pedra de um lado, outra do outro, para as portas abertas, para você ter uma ventilação ali qualquer para poder. Mas daí eu não me adaptei muito aí e consegui uma permuta, que naquela época a gente só podia ser transferido se fosse permuta. Porque era regionalizado, né? Era da região. Se você só podia sair se fizesse uma permuta. Nos dava muito trabalho, né, Luiz? Tem que não era para conseguir. ir atrás dos políticos. Mas quando eu cheguei lá no Rio Grande do Norte, eu descobri que em Sergipe tinha um pessoal
do Rio Grande do Norte que trabalhava lá. Aí eu fazia uma visita lá a Sergipe. Quando cheguei lá, andando por lá e tal, não, mas aqui eu acho que dá certo. Saí com os meninos um dia pra gente fazer um lanche, uma coisa, e cheguei no restaurante assim, na lanchonete, o garçom disse assim, meu irmão é dessa polícia, ele é doido pra vir pra aqui. Eu disse, ele tá onde? Ele é de Sergipe. Aí eu só peguei a matrícula dele, mando pra ele. Aí consegui fazer uma permuta, passei meu tempo. Aí foi pra Sergipe. Aí fui pra Sergipe. Então, Sergipe foram outras coisas assim, né? Que a gente fala de viatura e de tudo mais, né? Eu lembro que na época chegou a viatura nova para o superintendente, um Fiat 147. Potência total a álcool. Exatamente. Carburador se dissolvendo, é uma maravilha isso aí. Então, assim, em Sergipe eu passei mais uns 4 ou 5 anos, mas sempre batalhando para mudar, para vir para casa, né? Que eu sou daqui, de Pernambuco e tal. Então, mas nunca me deixaram, assim, sair de lá. Mas, de repente, eu consegui, lá com o superintendente, ele autorizar a minha... que não foi permuta, foi transferência, porque ele queria que só trabalhasse lá na época o pessoal bom. O que é que eu quero dizer bom? É porque entre todos tem aqueles que têm mais, uns que trabalham melhor, outros que têm alguns problemas, e ele só queria coisa... O que não dava problema. Que não dava problema. Então, na reunião, ele disse, olha, quem quiser ser transferido, Assim. fazer o requerimento. Aí eu digo, é comigo. Aí fiz o requerimento e... Aí eu trabalhava numa equipe lá que eu fazia o trecho em obra, chamado TO, né? Que era, naquela época, muito serviço, a pista toda sendo reformada. Então eu trabalhava lá, trabalhava todos os dias. E quando eu vi, ele chegou. Roberto, que covardia. Eu disse, o que foi, meu chefe? Ele disse, você pediu para ir embora? Eu disse, eu não disse que quem quisesse podia fazer o requerimento para ir embora. Eu disse, não, mas você não. Você eu queria aqui, eu quero bom, disse, pô. não, mas assim, ele disse, não, mas vai entrar o pessoal de 79 e tal. Isso era 77, 78. Vai entrar o pessoal de 79 e tal. Tá bom, eu vou esperar. Aí houve o concurso 79 e a gente começou a... tal, e o pessoal foi chegando, e houve o concurso, e o estágio era na estrada, com a gente mesmo. A gente tem que fazer o estágio para eles. Então aí eu fiz outro requerimento e aí eu fui lá levar ele, disse, eu não vou assinar, não vou indeferir. Eu disse, mas por quê? Porque a gente gosta muito de você aqui. Eu digo, quer dizer que vamos mandar fulano ou ciclano, que fosse ele que peça, o senhor autoriza. Aí ele disse, sim, mas você é... Eu disse, não, mas eu faço o meu trabalho, Não, mas é a sua obrigação. Não, o senhor me quer aqui porque eu estou fazendo mais que a minha obrigação. É por isso que o senhor está forçando eu ficar por aqui. Aí se a partir de amanhã... Eu tenho algum problema aqui? Ele disse, não, se a partir de amanhã tiver algum problema, o senhor não precisa me chamar para saber por quê. Aí ele olhou para mim assim, aí disse... Aí assinou minha vinda para cá. E aí você veio-se embora entrando por... Foi pra onde? Aí vim... Sim, mas aí para vir para Pernambuco, chegou o processo lá para dizer assim... Tu vai assinar? Você vai? Ninguém queria que eu viesse, né? Mesmo os colegas. O servidor... bem, eu me sinto... Não, e o servidor quando é bom, mas não quer deixar ir embora. O pessoal não queria deixar ir embora. Então, quando o processo chegou, antigamente era núcleo, né? Hoje é delegacia, mas antigamente era o núcleo. Aí veio o menino lá do núcleo, chegou e disse, aí, para tu assinar. Tu vai? Aí eu olhei e disse, vem aqui. Ciente, Afrânio. Eita. Só. Nada contra, Apenas. mas começar por Afrânio é quente, irmão. E aqui para Afrânio, eu disse, não, e assinei. Mas já terminei ficando em Petrolina um tempo ainda. Foi os dois. Coisa boa, coisa Mas a boa. história é longa, né? Petrolina é bom. Mas- A gente tem que fazer um podcast de 8 horas pra contar a história de um só aqui. Mas muita história. mas é dessa forma, você vê. Eu trabalhei 5 anos na Paraíba. 75 a 79. 79, meu irmão era PRF também, aqui em Pernambuco. Entrou comigo. Entrei com ele. João Sebastião de Almeida. E ele, através de um colega fez uma vestibular lá em Patos e ia estudar lá. Se eu vou para lá. Aí foi trabalhar lá, fez uma permuta comigo. Aí eu vim embora para cá. Mas aqui eu fui sorteado. Peguei um ano e... deu 1 ano e meio aqui em Carpina. Trabalhei em Carpina 1 ano e meio. Aí existia uma CH4. CH4 que era uma
normativa para fazer um rodízio, você só podia trabalhar 1 ano e 6 meses em cada posto. Dentro da superintendência. Dentro da superintendência. Aí eu completei 1 ano e 6 meses, aí disse, agora você vai para a floresta. Isso não é um sorteio, não. Isso é um azareio. Aí eu fui para a floresta, trabalhar em floresta, em 1981, na época do escândalo da mandioca, ali naquela época. Bom, rapaz, tranquilo, super tranquilo lá. Super tranquilo, tinha problema nenhum. E fiquei por lá. Digo, pronto, aqui eu vou passar 1 ano e 6 meses, depois vou me embora. Aí acabaram a CH4. Pronto, aí você ficou. Valeu, pegadinha do malandro. Eu permaneci até 86. Rapaz, bicho, o número da cena o cara não tem. Aí, através de político, consegui uma transferência para Caruaru. Fui trabalhar em Quipapá. Passei uns 2 anos em Quipapá, foi quando inaugurou o posto da Juriti. Eu trabalhei no dia da inauguração do posto da Juriti, em 1987. E me aposentei lá. Foi 23 anos. O senhor falou que o senhor, quando tinha um irmão que era também PRF, só de Pernambuco, Pernambuco. e entrou junto com o senhor, inspetor Abelio. Isso, e aí eu Como queria foi a saber, sua Abelio. entrada aí na PRF? Eu sou uma sobra do concurso de cursinho, né? Primeiro que tudo, boa tarde, é um prazer grande estar fazendo parte desse papo de polícia, como estão vendo aí. Mas foi dessa forma. Eu em 74, 18 de novembro de 74, como nós sobramos do concurso da turma de cursinho, que era em 58, eu, Braz, lá em 58, quem morreu foi Natalício Bezerra Brandão, que também era dessa turma de Sobrinho, de Oséias, de... Agora pouco? Foram 11. Nós ficamos trabalhando em terra, em 74. Lá eu conheci o irmão de Ivo, João Sebastião, que a gente chamava com ele, João Chora. E o senhor entrou quantos anos na polícia? 22 para 23 anos. Novinho também. Já, Entrou mas já aqui aqui em em Pernambuco Pernambuco. Foi na mesma turma do inspetor Zé Hélio ou não? Eu fiquei aguardando que eles chegassem em janeiro de 75 para fazer uma turma para a gente fazer um estágio pequeno, apenas de 6 meses. 6 meses de estágio. 6 meses de E como é que era esse estágio? Esse estágio era muito engraçado, mas era muito bom porque a gente estava vivendo um momento diferente da vida da gente, né? Foi ótimo. Apesar de ser um duradouro, a gente tinha no tempo de Hunt, Good, que eram os professores, o famoso escritor José Modesto de Alcântara, que era uma figura. E esse estágio já era na pista mesmo? Já era... Não, Era o estágio era no Clube Líbano Brasileiro, aqui na frente no bairro do né? Pina. No bairro do Pina. Bairro do Pina. Agora você veja, o Alberto falou um negócio interessante, né? Porque a gente relata aqui um bocado de sofrimento quando você entrou. Eu, quando entrei na polícia em 94, eu fui para operações especiais. E operações especiais eram operações especiais porque fazia fiscalização de peso e produto químico. Então, de atividade policial especial mesmo, não tinha nada, né? E a gente teve uma série de dificuldades, mas todo mundo tem suas dificuldades quando entra. Porém, há uma constante, que é o fato de que todo mundo recorda com alegria. Por quê? Porque é um momento de mudança de vida. Então, Obed falou uma palavra-chave aqui. Todo mundo com seus 20 e poucos anos de idade. Essa é a hora de botar a faca nos dentes mesmo. Essa é a hora que o cara tem que passar o perrengue para aprender a dar valor e para amadurecer. Então, não tem nada de errado com isso, né? A grande questão é, e agora, como é que eu contribuo para isso aqui mudar, para virar o que eu quero que vire? Né? A gente naquela época era uma vitória. Exatamente. E Zé Hélio, como é que foi? Eu entrei em 75 e em janeiro de 75, nesse mesmo concurso que nós fizemos em 73, o meu irmão Cursino entrou em 74. E fizemos esse mesmo estágio de 7 meses lá no Clube Líbano, né? E como o Alberto disse, todo mundo alegre, satisfeito, novinho, e o emprego desse da Polícia Rodoviária é que concurso mesmo, eu nunca tinha ouvido falar em concurso da Polícia Rodoviária na minha vida.
É que minha irmã começou a namorar com um policial rodoviário, José Wilson Melo, que ele já está falecido, e ele chegou lá em casa e disse, olha, vai haver concurso para a Polícia Rodoviária, que eu nunca ouvi falar em concurso para a Polícia Rodoviária. Aí eu e meu irmão aproveitamos, nos preparamos e estudamos até o concurso, né? E deu certo. Aí eu fui trabalhar em Cruzeiro do Nordeste, foi o primeiro posto meu. Passei 8 meses lá, era Fusca e Brasília. Aí chegou uma caravana nova. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Uma caravana nova. Era chefe. Aí precisou, e o chefe de lá, só ele que pegava nas viaturas. Precisou trazer um colega doente para o hospital. Você vai Português. trazer na caravana, chefe. Aí o menino, o cheiro não vai mandar. Tu, novinho, e dirigindo essa caravana, vai nada. E ele me chamou e disse, você é quem vai. Agora cuidado. Cuidado para não arranhar meu carro. Meu carro. Mas tem muitas histórias, né? Já que eu entrei pelo Rio Grande do Norte e fui para Currais Novos, mas quando nós fomos para lá, não era com farda ainda não. Tem que informar isso aí, não recebia farda não. Era só uma camiseta branca e uma calça jeans. Então, nós fomos para lá, que eu fui para Currais Novos não tinha ainda a polícia lá, não funcionava a PRF lá não. Mas tinha uma residência do DNR. Certo. E nós fomos para lá. Então, assim que nós chegamos, ainda... Aí, fomos fazer uma diligência em Caicó, passamos 3 dias direto. E quando nós chegamos já de madrugada, aí quando foi de manhã, bateram na porta, que a gente tinha uma república. E, Luiz Alberto, meu nome lá era Alberto. Alberto, o chefe do núcleo quer falar com você. Poxa, mas eu cheguei agora? Mas não, mas tá, aí fui. Quando cheguei lá, ele disse, Alberto, eu estou precisando de você para voltar para Caicó. Queria que você fosse dar sustentação lá, de onde vens para onde vais. Lembro. Esse era uma Tem lá em pesquisa. Campina Grande. Era pesquisa de demanda turística, Era era? pesquisa, Era de onde pesquisa. vens para onde vais. Matéria de demanda turística? Não. Não, era Não. estatística do governo. Ah, Era tá, do estatística IBGE. do governo. Era do governo. Era negócio Então, de onde vem para onde vai. A gente ia dar só um suporte, que era na estrada, né? Então a gente ia dar só um suporte. Eu disse, sim, mas aí tem a viatura, você vai na Brasília. Eu digo, pronto, aí tá certo. Aí Agora de onde vem e para aí onde ele vai. chegou, eu disse, sim, mas como? Eu, camiseta branca, ele disse, não, mas Jacome vai emprestar uma farda para você. Então, Jacome tinha, né, a estatura da gente, Jacome era um antigo que trabalhava lá. Aí lá fui eu para casa de Jacome, para Jacome conseguir para mim uma camisa, uma calça, um cap dele. Então, esse foi o meu primeiro fardamento. Então, para vocês terem noção, isso é para a gente saber como é que era a polícia naquela época. Então, esse foi o meu primeiro serviço fardado, um fardamento de um colega que emprestou para que eu pudesse dar esse apoio lá do pessoal de onde vem para onde vai. Mas ele emprestou armamento também ou era só Não, fardamento? é só o cinto, É só o cinto, não o armamento é o tinha cinturão. Era só para você estar ali presente com a viatura para poder... Armamento policial armado. Isso aí. Eu queria pegar um gosto na história do Zé, que ele disse que entrou na polícia porque uma irmã dele começou a namorar com o Zé Wilson, que eu conheci, que saudosa memória. Eu também entrei na polícia assim. Foi mesmo. Eu fui parar de Ribeirão. Por quem? Não O faço Brito. ideia. Brito Amigão. Britão. Me parou. Fiz documentos. Grande alvirrubro. Ele terminou de fiscalizar. Eu falei pra ele assim: ô Brito, como é que se faz para entrar nessa polícia? Essa foi uma pergunta. E nunca esqueço que ele me disse: jovem, ele, né? Jovem, é muito fácil. Você estuda, é só estudar. O sinal vai até abrir, João. Você conhece, você lê jornal de Blitz, lá, veja, aos domingos, ele me lembrou bem isso. Aos domingos tem Departamento Nacional de Estrada e Rodovia, aqueles recortezinhos. Sim, os editaizinhos. Aí, quando for abrir a inscrição, vai estar lá. Olhe sempre. Aí, todo domingo eu olhava o jornal, lia, aproveitava, lia o jornal e ia logo lá naquela página para ver se tinha alguma. Foi assim que eu fiz a inscrição e entrei na PRF. Ô, inspetor, pegando seu gancho aqui, o senhor entrou com que idade na PRF? Com 24 anos. 24, ou seja, todo mundo entrou Na casa dos 20 anos. na casa dos 20 anos, todo mundo novinho. E é uma pergunta, Siqueira, que eu acho bem pertinente aqui. O que é que motivou vocês a entrar na polícia? Era sonho?
Vocês já desejavam isso? Porque toda criança tem um sonho de ser alguma coisa, né? Um jogador de futebol, médico, bombeiro. Vocês sonharam em ser policiais? Ou foi alguma coisa que chamou a atenção e vocês... Eu, particularmente, a gente foi fazer o concurso como fazia qualquer outro. Da receita, de qualquer receita. Não tinha intenção de ser polícia. Não tinha... Queria um emprego. Queria um emprego, queria trabalhar. Então a necessidade é a dor. Exatamente. Aí fizemos. E aí você veja, meu irmão entrou aqui em Pernambuco, que a nota dele foi melhor do que a minha. Eu fui para Paraíba, mas ele passou 5 anos e pediu demissão, saiu e foi estudar, estava em São Paulo. Graças a Deus, vive muito bem. Quer dizer, não era assim, a gente não tinha aquele sangue de polícia. E eu permaneci por ali, porque na nossa época era assim. A polícia vai se acabar. Antes de 88, né? Antes da Constituição, a papo quando chegava, a novidade era a polícia vai se acabar. E a gente querendo... O que a gente faz? A gente vai ficar aqui, a gente vai sair, vai procurar uma coisa lá fora. E a gente também escapou, muita gente escapou porque a gente fazia um trabalho fora da polícia, para poder sobreviver. Tá entendendo? Era salário muito, muito pequeno, condição muito pouca, né? E estamos aí. Veja, eu estava me lembrando de uma passagem aqui que aconteceu comigo em Floresta. Eu vou relatar aqui. Veja. Trabalhava na escala, eu e mais 2 colegas. O Ulisses, João Bernardino Ulisses e eu. E outro colega. Houve um acidente em Petrolândia. Está em Floresta, veja, na época, de Bimirim a Floresta era estrada de chão. Floresta, o Ibó, estrada de chão. E Floresta, a Paulo Afonso. Taparica, né, Paulo Afonso, estrada de chão. E houve um acidente, 3 horas da tarde. Acidente comunicaram, um acidente grave lá em Petrolândia. Vai eu e Ulisses, num Fusquinha. E lá realmente foi um acidente grave, morreu 2 pessoas nesse acidente, e isso dava um trabalho danado, porque a gente tinha que levar o carro para a delegacia, e era muito complicado, não existia nem meio de levar. Às vezes a gente ia lá e ia delegar, tá, e assine e vai buscar o carro. E a gente tinha essa dificuldade. Mas tudo bem. Terminou a ocorrência, eram as 8 horas da noite, vamos para a floresta. Eu e o Ulisses no Fusquinha. Andamos 30 quilômetros, ele fez assim, pum, apagou tudo. O Fusca. Não tinha luz, a gente não tinha lanterna, não tem bateria, não tinha rádio e telefone, nem celular não tinha naquela época, né? Não tinha nem telefone fixo, nem celular. Meu amigo, aí disse, pronto, estrada, movimento muito, só tinha o movimento das roças. Fazer o quê? 11 horas da noite, isso perigoso. A arma era um 38 com 6 balas frias. E ficamos lá até 1 hora da manhã. E agora? Comunicação não existia. Não tinha como a gente mandar um recado que não passava nem carro. Vamos ficar por aqui. Quando foi mais ou menos 1 hora da manhã, 1 e pouca, veio um Chevrolet D60 roncando dentro da roça. Aí parou. Isso foi isso, agora. Isso foi só uma coisinha. O Fusca não. Acho que ele morreu. Não funciona nada. Aí ele disse: o que é que você quer que a gente faça? A cabine já lotada, os trabalhadores tudo lá e tal. Ele disse: tem uma corda aí, você quer amarrar aí atrás pra gente puxar vocês 30 quilômetros, vê. Comendo a poeira do caminhão. Rapaz, meu colega disse: o que é que tu acha? Ele disse: a gente vai ficar aqui, dormir aqui. Vamos, eu digo, bora. Aí amarramos o Fusquinha na traseira do caminhão. A poeira. Eu acho que eu sou doente de sinusite até hoje. O cara, quando desce do carro, virou um boneco de Vitalino, né? Quando a gente chegou em Floresta, os meninos disseram: o que foi isso?
Você vê a condição que a gente trabalhava. Precariedade, né? Precariedade não tinha nada, meu amigo. Não, Ô, inspetor, pegando o gancho aqui, né? Eu entrei pelo Tocantins, né? Entrei por Guaraí. E toda a equipe, né? Ou quase toda a equipe, tem aquele caba que é o pé frio. Aquele caba que... Serviço do cabo acontece tudo que não acontece nos outros, né? Acidente, é isso, é aquilo outro, os casos. Tinha gente pé frio lá no. Eu perguntei isso porque ele falou 2 casos de 2 acidentes já. Ele trabalhava no posto Carol quando chega. E chegou. Não. Não, tem um colega nosso, Neves. Tu conhece, Não, mas peraí. tu conhece Ó, Neves? Fred, conta essa história de pé frio. Ele era pé frio mesmo. Não, escuta. Tem Neves. Não é que diga, não, mas. Neves, colega nosso, Neves. Quem é que é? Arnaldo Neves. Ele só me chamava pelo rádio Índia Vitor Oscar, porque chamasse Ivo tinha um acidente. Ó, deixa eu lhe falar uma. Nós temos um colega da turma que ele era um cara tão azarado, ele era tão negativo que o apelido dele era Elétron. Nada mais negativo do que ele. Tudo acontecia. Ó, Ele Siqueira, aposentou já. Aquele acidente com Margarida, tu não tava no serviço. Não, trabalhei, eu já estava aposentado. Ah, foi? Margarida, A culpa não foi trabalhei, dele, a culpa não foi dele, não. muito, Dessa vez trabalhei escapou. muito tempo com Margarida. Trabalhei com as 3, recebi 3 mulheres lá. Foi Eu perguntei. Margarida, Kiara e Clara. Eu perguntei porque algumas vezes que eu cheguei, era sempre você na escala Da com equipe. ela. Olha, teve um caso, teve um acidente que aconteceu em Toritama, e estava eu e Margarida, e na época estava evoluído, que tinha um bombeiro para ajudar a gente no posto. Eles davam plantão lá no posto, a Juriti. E o cara bateu lá numa moto e tava com a perna praticamente amputada. Avisaram lá no posto, eu digo, Margarida, tu vai na viatura. Margarida, sem saber dirigir direito, meu amigo. Eu digo, mas meta bronca aí, vai-se embora. E eu vou no resgate com os bombeiros. Pá. Aí foi rápido, dava uns 20 quilômetros, dava nem 20 quilômetros. Nós socorremos esse cara junto com o bombeiro, fez todo o procedimento. Levamos para o Hospital da Restauração e o cara tinha 2 médicos lá que faziam transplante na hora, estava de plantão, e recuperaram a perna do cara. Massa. Bom demais, deu certo. ó, Entendeu? deixa eu contar uma história lá do Tocantins. Quando eu cheguei lá, tinha um aposentado. Deve ser mais ou menos do tempo de vocês. Que ele sempre vai lá no posto, ia lá no posto, conversar com a gente, tomar um café e tal. Era impressionante. Eu não vou nem falar o nome na dele hora que ele aqui, chegasse, porque se eu falar pode ser que caia alguma coisa aqui no estúdio. meu amigo. Então eu não vou nem falar o nome dele. Mas era impressionante. Ele chegava, não dava 20 minutos não. Tocava o telefone, acidente não sei onde. Aí ele passou a ser chamado de impronunciável. Chegou o impronunciável, porque ninguém pronunciava mais o nome dele. Olha, olha, veja, é o seguinte, esse negócio de pé frio é bem complicado. Mas sabe qual o motivo que me chamava de pé frio? Porque eu gosto Mas então, muito... verdade, me chamavam Não, mesmo. chamava. Olha. Escute, mas era o seguinte, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu nunca me omiti em acidente nenhum, e todos os acidentes que tinha na minha escala eu ia. Quando chegava, o chefe chegava lá, estava aí. Aí que era pé frio. Eu que dava assistência. aí o universo, sabendo disso, colocava você nesse cara. Teve um dia que chegou lá, no posto, a sogra do presidente do sindicato, que era lá da cidade e tal, então ela de vez em quando ia lá. Aí ela chegou, começou a conversar e tal, aí perguntou justamente pelo impronunciável. Ela falou, e fulano, nunca mais apareceu não, Siqueira? Eu até disse a ela, Dona Cleide, Se fosse um barco, afundava agora. Dona Cleide, não fale esse nome não. Nisso tava passando um carro na frente do posto assim. Meu irmão, 15 minutos depois, toca o telefone. Incêndio. Um carro pegou fogo. Aí lá vai Fosse hoje, eu era e o uma coisa. colega atender lá o acidente. Qual foi o carro? O carro que ela falou o nome Rapaz. do cabo na hora que tava passando. Mas, ó, Brincadeira. esse colega, eu não vou dizer o nome dele, porque eu quero que o podcast dê certo. Mas esse colega que a gente chamava de Elétron, era um cara da minha turma. Ele depois foi para as operações aéreas, tal, muito bem sucedido nessa área aí. Mas ele era azarado. Só que o azar dele não era com ele, era com quem o cercava.
Ele transmitia um azar tão grande que eu me lembro muito. Estávamos eu e o colega Rommel, meu amigo, irmão Rommel, e a gente já tinha alguns anos de polícia. Eu tava comprando um carro, tava trocando um carro, sacrifício danado pro cara trocar de carro, dinheiro curto, tal, despesa de casa, mas o carro ficando velho, vou trocar de carro. Aí eu e Rommel rodamos, né, atrás de carro, aí a gente achou o carro que eu queria. Comprei um Astra sedã, fantástico o carro. Aí eu comprei hoje o carro, de manhã. Aliás, deixei a palavrada pra pegar o carro no outro dia. Era um carro usado, tal. O carro tinha 2 anos de uso, mas impecável o carro. E aí à noite nós fomos trabalhar. Tinha uns informes lá, fomos trabalhar. Aí estávamos eu, Rommel, o resto da equipe e esse colega lá, o Eletron, tava lá, né? E aí Rommel chega junto de mim assim e faz: e aí, Siqueira? Isso eu me lembro como fosse hoje um escuro, bicho. A gente em cima do viaduto, esperando, olhando com um binóculo lá de visão noturna, esperando o cara passar. E nada. Aí daqui a pouco aquele marasmo antes das coisas acontecerem, né? Aí Rommel olha pra mim e faz, falando bem baixinho assim, faz: ô Siqueira, e aí? Teu carro, comprasse, vai ser aquele ali mesmo? Não, vai, já comprei, amanhã eu vou pegar. Aí ele ouviu, aí fez: é? Tá trocando de carro, é? Ele, Tá bonzinho. tô trocando de carro. Qual é o carro? Eu disse: o carro tá ali. Pense num carro ruim, meu amigo. Olha, velho, esse carro, essa desgraça desse carro. Acabou. Todo mês ele quebrava. dava problema. Bicho, nunca vi um negócio desse. Eu nunca tive um carro pra dar tanto problema. Só o Eletron. Só porque ele falou. Só o Eletron. E outros casos famosos, a gente teve uma operação aqui, a operação de erradicação. Nós fazíamos a operação de erradicação constantemente junto com a Polícia Federal. Era a gente, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Fazíamos uma operação conjunta lá, tudo mais. E a gente fazendo uma operação de erradicação com o apoio do helicóptero, que era um helicóptero de aeropatrulhamento, era um colibri, ele não era blindado, não era para ação tática e tudo mais. Então era só para monitorar a coisa de longe e tudo mais. E fazendo essa operação, pô, chegamos no trevo do Ibó, na hora do almoço. O helicóptero pousou e aí ficamos por ali, né? Então por ali fomos almoçar, quando voltamos, a gente planejando o que é que ia fazer, aí ele, já curioso para ir para as operações aéreas, chegou pro piloto do helicóptero e fez: comandante, esse helicóptero é blindado? Ele: não, ele: boa sorte, viu? Meu amigo. Descobrimos uma plantação de maconha gigante na fazenda de Poeiras. Que atirou no helicóptero. Foi, cara. E a gente, então, nós estávamos com armamento muito inferior, não muito inferior, mas inferior ao que a gente sabia que ordinariamente tinha naquela localidade, né? Era comum, já sabia desses embates que tinham ali, mas a gente não ia deixar passar uma roça gigante de maconha, é aqui, vamos para lá. E a gente orientou o pessoal do helicóptero, só faz o seguinte, faz umas passagens nesse sentido, um determinado sentido lá, que atrairia a atenção de quem estivesse em solo para o helicóptero, e a gente viria pelo outro lado para surpreendê-los, minimizar a possibilidade de troca de tiro e tudo mais. Mas nós fomos muito claros para o comandante: não dê pairado, porque o pessoal aqui anda com armamento pesado, vão alvejar o helicóptero, faça só a passagem. Aí ele fez a primeira, fez a segunda, e a gente aproximando por terra, vai dar tudo certo, vamos pegar, silêncio, vamos pegando. Rapaz, em determinado momento o piloto do helicóptero empolgou-se e deu um pairado. Foi o que bastou mesmo. A turma deu uma rajada de 762. O helicóptero não era blindado. Uma das munições passou, transfixou a coxa do comandante e atingiu a cabeça do cotovelo dele. E o helicóptero quase vai ao solo. Eu digo: rapaz, vamos pro local, porque se esse helicóptero cair aqui e sair alguém vivo, esse pessoal mata. Vamos pra lá. Felizmente o helicóptero não caiu, mas aí a turma acabou de cunhar a fama do Eletron, né? Que eu tô, olha, tá vendo? Foi exatamente no braço em que ele tocou, tudo mais. O cara é muito negativo, pô. Então, aí você tira como é que é a negatividade do cara. Siqueira, interessante que em equipe, né, de policiais, sempre tem o pé frio. E tem também o tal do reclamão, né? Aquele cara que reclama tudo. Na época de vocês já tinha isso. Tá só o cara reclamando do calor. Tá a sombra, o cara tá reclamando que a sombra tá muito grande. Eu trabalhei com um em Caruaru, meu amigo, que eu vou dizer uma coisa. Era um negócio sério. Tinha determinação para ir pro Paládio. Aí o inspetor disse 9 horas, 8 horas pra lá. Vamos. Aí a gente ia.
ele reclamava porque era 8, né? Quando chegava lá, ele dizia: o que foi que a gente veio fazer aqui? Rapaz, a determinação tá aqui. Não, mas a gente não deve ficar aqui porque... mas o homem reclamava Fazer aqui, né? de todo o serviço. Ainda hoje ele tá na ativa e é reclamão. Mas É se reclamão. falar mais 2 palavras, eu sei quem é. Deixa pra lá. Trabalhei muito tempo só com quem isso. tem história é aí, velho. Cadê, Zé? Essa polícia é muito interessante. Eu passei alguns, né? E eu fazia parte do NOI, né? Aquela equipe que saía constantemente para fiscalizar, constante. Eu tinha alguns problemas de saúde, minha pressão alterava muito, eu tinha alguns problemas, não por nada que eu tenho 9 stents e mais umas 20 ou 30 cataterismo. Então, assim, eu queria sair da estrada, porque eu não me sentia bem. Eu trabalhava, mas me sentia mal com o trabalho. E foi quando a polícia se desvinculou do DNR. Foi criado o departamento. Daí eu vi a auxiliadora e o Wilma, finado Wilma, que era muito interessante ela, passava para ir fazer a folha de pagamento. E naquela época tinha sido criado o CIAP e o CIAF. Aí a menina passava com aquele monte de papel embaixo do braço. Vai para onde? A gente ia para a Receita Federal. Que na Receita Federal tinha os computadores não, terminal burro, era o nome denominado. Que não era um computador ainda, que isso era antes de 95. Então, mas eu olhava assim: eu sou doido, vai trabalhar, eu queria trabalhar aqui. Não, venha, vamos. E eles insistiram muito e eu decidi ir trabalhar interno. Não, mas não posso não, que eu trabalho de escala. Você trabalha só no dia da sua escala. Aí pode, não pode. Aí depois comecei num dia ou 2, depois estava indo a semana toda sem problema nenhum. E a gente ia fazer a folha de pagamento. Por quê? Porque quando nós mudamos DNR para o departamento, o DNR ficou de dar suporte durante 6 meses referente à folha de pagamento. Mas aí quando foi com uns 3 meses, aí eles já saíram e começou a coisa a ficar muito difícil. Isso nos anos 90, quando a polícia saiu do DNR e ingressou no Ministério da Justiça. É isso que você está falando. Isso. Perfeito. Isso foi quando foi criado o departamento de polícia mesmo. Só fazer um adendo aqui para a gente poder entender essa história de Luiz. Observe só, até 88 a PRF não fazia parte do Sistema Nacional de Segurança Pública. Tanto que a lei das polícias civis da União, que é de 60 e pouco, 64, 65, ela se aplicava exclusivamente à Polícia Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal. Não se aplicava à PRF, porque a PRF não fazia parte do Sistema Nacional de Segurança Pública. Correto. Quando veio 88, o artigo 144 da Constituição trouxe a PRF, graças à atividade desenvolvida por esse pessoal aqui, para o Sistema Nacional de Segurança Pública, e a gente passou então para o Ministério da Justiça, deixando o DNR, deixando o Ministério dos Transportes. E é essa migração aqui que Luiz Alberto conhece como ninguém, porque ele pegou pelo pé isso aqui, não é, Luiz? É verdade. E eu fui trabalhar ali com as meninas lá para a gente fazer, para fazer folha, para fazer aquilo e tal. Aquele monte de pasta que veio do DNR de todo mundo, e era a auxiliadora que administrava isso aí. Eu cheguei para ela e disse assim: eu faço o quê? Ela faz: organiza ali tudo no canto da parede assim. E eu comecei organizando por dia, por mês, por ofício, memorando, telex. Era o tal do Telex, Eu é tô falando brincadeira. telex, mas não é todo mundo que sabe o que é. Que é Telex, não. Eu não mesmo é não da sei, só época. sei porque ouvi dizer. Não é Diga da aí, época. diga aí, o Então, que é Telex, inspetor? Explica aí. Então, o telex era aquela que Era comunicação. passava as mensagens, Era o telegrama? É isso. Não era telegrama, não. Ele era tipo telegrama. Ah, entendi. A gente recebia a mensagem do carro roubado, vinha pelo Telex. Aí chegava lá e O telex chegava, isso exatamente. o chefe da Telex delegacia. É o avô do fax, meu. É. E- O avô, O isso. avô Coisa que do veio fax, é. Aí o chefe da delegacia mandava para o posto, você arquivava, fazia o relato para quando você abordar um carro que vinha de São Paulo, carro roubado. Aí você ia lá dentro,
conferir se era realmente roubado, e era difícil demais. Agora, tanto assim. Então, o que ocorre? Eu fui trabalhar com o pessoal lá, e cheguei lá de novembro para dezembro, janeiro saí de férias, aí voltei em fevereiro, aí a auxiliadora disse, você devia tomar conta aqui era núcleo de pessoal. Não, mas para ficar aqui, em 31 de março, inspetor Amaro Gomes, você é o novo chefe do... Chegou com uma portaria para mim assumir. Eu disse, poxa vida, não, mas não, você vai dar conta, você vai dar certo. Eu digo, não, tudo bem. Então, 31 de março começou 1º de abril, né? Que não é um 1º de abril aquela coisa de... Mas, para mim foi muito desgastante, porque eu acreditava que eu não iria conseguir fazer o fechamento da folha de pagamento. Por que isso? Porque além da gente sair para poder ir para a Receita, para poder fazer a folha, tudo era em papel, tudo, você anotava tudo era papel. Você saía mudando. Então, A polícia não tinha sistema. Não tinha sistema. então, quem tinha ainda esses terminais era o DNR. Mas o DNR precisava de fazer. Eles não se opunham que a gente trabalhasse lá, não. Mas às vezes a gente chegava e eles estavam ocupados fazendo a deles. Sim. Então, a gente ia para a Receita. Eu cheguei na Receita, e isso é uma coisa que eu falo, porque me chamou muita... eu descobri que tinha um burro mais sabido do que o outro, os terminais. Ou seja, dentro daqueles terminais que tinha ali, tinha um que era mais inteligente. Que era o quê? Eu ia fazer férias. Então, férias, eu separava todo mundo de férias, fazia o primeiro com a matrícula, rubrica, sequência. Então, eu colocava um, confirmava o próximo, eu só precisava colocar a matrícula. Dava um enter, ele fazia todo. Mas mesmo assim, eu só vim conseguir ver isso depois. Mas no primeiro mês, para mim foi desgastante. Por quê? Porque o sistema só ia também até 10 da noite, a gente não funcionava mais que isso, e ele era muito lento. Às vezes a gente botava uma matrícula assim, dava um enter e ficava o tempo todo esperando que ele... porque não tinha rapidez, era muito lento. Mas aí eu decidi fazer o quê? Não, eu vou colocar tudo que é rendimento, porque rendimento era o que o pessoal ia receber. O que for de desconto, o que não der para entrar de desconto, o mês que vem eu coloco. Fica resolvido o problema. Mas Deus iluminou e no finzinho eu terminei fechando a folha aqui. A polícia... Então, esta era o nosso trabalho era dessa forma. A polícia, quando saiu do DNR, do Ministério dos Transportes, e veio para o Ministério da Justiça, ela ficou órfã. A minha turma, a turma 94, foi a primeira turma da Polícia Rodoviária Federal sob a égide do Ministério da Justiça, né? Antes ela era do Ministério dos Transportes, e essa orfandade se refletiu diretamente no pessoal que cuidava das atividades administrativas, porque nenhum deles recebeu qualquer tipo de curso, nenhum deles recebeu qualquer tipo de treinamento, não havia sistema a se trabalhar. No sistema e na administração pública é algo muito novo, veio da informatização. Antes não se tinha tudo em papel com fichários enormes. Até pouco tempo atrás ainda existia a reminiscência disso aí, né? E Luiz Alberto pegou isso pelo pé. Eu me lembro, eu acho que eu cheguei a ver isso aí, de Luiz Alberto ficar depois do expediente na sede fazendo a folha de pagamento quase que à mão para poder pagar, e tinha um período de tempo delimitado, porque senão o uso dos terminais da Receita fechava e ele não conseguia fazer. Não era isso? Isso é verdade. Exato. Ô Siqueira, se falando desse período ali dos anos 90, né, quando a PRF saiu do Ministério do Transporte e passou a fazer parte do Ministério da Justiça, né, Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Antes disso, antes de 88, a PRF também não podia ter sindicato, não é isso? Não. E aí, a gente conversando aqui no off, né, a PRF é de 1928, né? E em 1948, o primeiro esboço do que hoje é a FENA-PRF, do que hoje são os sindicatos, foi iniciado, né, que é a Casa do Inspetor, não é isso, Correto, inspetor? Fala um pouquinho pra gente o que é a Casa do Inspetor. Então, a Casa do Inspetor começou em 1948, 20 anos depois da coisa. Então, lá em Petrópolis, os colegas, né, conversando, e não, vamos criar uma associação, porque não tinha sindicato, não tinha nada. Então, vamos criar uma associação.
E isso eles se reuniram lá e fizeram o estatuto e deram entrada, e a coisa foi funcionando. Então eles conseguiram fazer isso e conseguiram botar dentro do sistema para poder descontar em folha do pessoal. Então, a Casa do Inspetor, ela era federação, sindicato, era quem fazia tudo. Processos que podia ser, né, coisas de justiça. Então, a Casa do Inspetor foi de uma coisa muito importante que essa polícia tem. Infelizmente, né, eu Tá costumo esquecida, dizer né? que a nossa história, ela é... Nós não temos história porque o pessoal deixa ela apagar. O pessoal não tem conhecimento do que foi. Não sabe que a Casa do Inspetor é quem lutava por todos, para conseguir, para ir para... Só uma história para você ter noção. Assim, a turma de 94, nós tínhamos um presidente lá da Casa do Inspetor, Orlando Rippel. Era um cara que ele era assim, muito dedicado para a Casa do Inspetor, lutava bastante por todos nós. É tanto que ele nunca quis chefia, nunca quis nada, era só a Casa do Inspetor, aquela luta que ele tinha. E quando houve as 4.000 vagas, na realidade foram 4.500, mas as primeiras foram as 4.000 vagas para o concurso de 94, e ele chegou um dia, uma terça-feira, que geralmente começava na terça-feira lá em Brasília, ele chegou para, né, verificar, porque naquela época, teve uma época que se votava, tinha muitas coisas para ser, mas um voto que era feito, aí passava tudo. Se aquilo ali passasse, ia tudo no meio. Então, quando ele chegou, um dos deputados daquele, ele chamou e disse, olha, tiraram o concurso de 94. Aí ele ficou louco. Aí, para trás de uma deputada ali, tinha um deputado aqui de Pernambuco, eu esqueço o nome dele agora. De onde? Certo? Ele era dali, onde tu trabalhou ali, de floresta, não, Petrolina. não, o outro Belém lado de São Francisco. o outro lado do gesso. Trindade. Arita. Oricuri. É, o Recuri. Uricuri. Ele era para aquele lado dali. Então, ele botou o processo e os meninos debaixo do braço e saiu de gabinete em gabinete, gabinete em gabinete. E quando foi à noite, não, vamos colocar. E quando passou aquilo tudo, passou o concurso. Então, para a gente ter ideia do que foi o concurso de 94. Ele passou porque, devido ao empenho, um grande trabalho desse da Casa do Inspetor por Orlando Rippel na época. Pode ter tido outras influências, mas essa é uma das influências fortíssimas que ele deu para fazer. Inclusive, tanto a federação como o sindicato, tudo foi o pontapé inicial foi dado pela Casa do Inspetor. Então, assim, foi um trabalho muito grande. Hoje ainda, a Casa do Inspetor, ela ainda faz um trabalho forte em cima do associado. Mesmo com todas as dificuldades, mas a Casa do Inspetor é uma coisa brilhante. Para mim, que faço parte dela há muitos anos, administro aqui em Pernambuco há muitos anos, mas eu acho que a Casa do Inspetor teve uma importância sem tamanho para a gente. Beleza. Agora, veja, a gente falou aqui do início da vida sindical, né? A Casa do Inspetor ela não é um sindicato, ela é uma associação sem fins lucrativos, claro, ligada muito hoje ao lazer, né, e à integração do PRF, embora antes, quando a gente não tinha sindicato, a Casa do Inspetor fez dessas vezes e fez várias ações. Isso. Né, eu tive o prazer de conhecer as instalações da Casa do Inspetor, levado por Luiz Alberto em Petrópolis, né, uma das viagens que nós fizemos ainda nos idos de 2007, pouco tempo, né, foi ontem, né, mas talvez uma das atividades mais importantes que essa turma de 75 tenha desempenhado para a história da segurança pública não foi a criação do sistema sindical PRF, foi a inclusão da PRF no Sistema Nacional de Segurança Pública. A Constituição de 88 não previa a inclusão da PRF no artigo 144. Ela foi levada por uma emenda proposta popularmente, né? O que hoje seria iniciativa popular de lei, naquela época foi um arremedo feito para a Constituição Federal, né? Foi uma sugestão feita e que foi encampada por esse pessoal que está aqui,
esse pessoal e vários e centenas de outros Aí onde fizeram entra coleta de assinatura. Aí onde entrou a Carta Inspetor. Exato. Coletas de assinatura. Eu queria saber disso. A Carta Inspetor conseguiu, naquela época, 125 mil assinaturas para poder nós entrarmos na segurança. Detalhe, isso era 87, irmão. Não existia internet. Era Sistema 180, nada. 125 mil assinaturas na munheca. Sabe qual era o contato que a gente tinha com Não. os parlamentares? De madrugada no posto, sabe o horário que ele chegava de Brasília, na quinta-feira, na pista. Parava o cara. Parava, deputado, ajuda a gente. Todos da região aqui do sertão. a Não gente era nem o fazia deputado, era o constituinte. isso. Lembra, em 86, o cara foi eleito deputado e deputado constituinte, né? A eleição foi dúplice. O cara que era eleito deputado e senador, ele era também eleito constituinte, né? Então, como é que foi isso? Como é que vocês, que a turma de vocês, de 75, 79, 84, em outros estados teve concurso também, como foi que vocês fizeram esse trabalho que acabou levando a PRF para o texto da Constituição Federal? Vocês têm... Como é que foi isso? Luiz. Para mim. Então, aí houve o empenho, né? O empenho da Carta Inspetor, mas chegando bem, o empenho da Carta Inspetor para que a gente pudesse, né, nessa época, para criar isso, para que a polícia pudesse entrar, né, na segurança pública, o empenho para que houve essa questão das assinaturas, houve essa questão de tudo. Então, o empenho da Carta Inspetor foi muito grande para que isso pudesse acontecer. Lá em Brasília mesmo, no Congresso, fazendo corpo a corpo. Exatamente. O pessoal ainda que fazia parte, ia para lá semanalmente para que isso pudesse acontecer. E nós... E muitos de todos os estados fazia caravanas para ir lá, e nós na fazer o rua, lobby e lá nós na estrada a pegar assinaturas para que a gente conseguisse chegar a um número que pudesse fazer na realidade. Então, basicamente, vocês dividiram em duas frentes. Era o trabalho de sensibilização do parlamentar, exatamente, que era feito pelas lideranças da Casa do Inspetor e pelas lideranças nas diversas regionais. O trabalho de coleta de assinatura na rodovia, né? E o trabalho de pressão dos grupos que eram para lá. Também. E isso tudo coordenado pela Casa do Inspetor, já que sindicatos não existiam na época. Exatamente. Né? Então, hoje em dia, isso é um alerta para os colegas que chegam, né? Porque nós temos um problema aqui, Lustosa. A gente acha, eu não sei se isso é só da Polícia Rodoviária Federal, mas acho que não. Eu acho que é das instituições como um todo e não se limita à segurança pública. O cara que entra na instituição, ele tem a falsa impressão de que a instituição nasce com ele. Ele é um iluminado e a instituição começa a existir no momento em que ele graciosamente chega até lá, né? Isso. E ele esquece a história que está atrás da instituição, que fez com que a instituição chegasse até ali e com que ele pudesse entrar na instituição, né? Eu disse aqui algumas vezes já é a segunda vez, a terceira vez que eu digo isso aqui, né? Que quando eu entrei havia aquele gap grande e eu sou muito grato a esse pessoal que está aqui e a vários outros, não só pelo carinho paternal que eles tinham conosco, eu era um meninote e esse pessoal aqui com 20 anos de casa recebeu a gente com um cuidado. Era um negócio impressionante. Mas era um negócio impressionante mesmo. Né? Mas eu acho que precisa se reconhecer o muito que se fez pela segurança pública, de forma graciosa, de forma voluntária, para que fosse possível que um ente, como é a Polícia Rodoviária Federal, nós sabemos, quem não entende não vai se aperceber desse dado, mas nós somos a instituição de segurança pública, uma das que mais apreende drogas e armas no mundo. E nós somos uma das menores forças policiais do mundo, né? Eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, pelo contrário. Eu já falei aqui para o Coronel Tibério, Polícia Militar é a ponta de lança, mas é necessário reconhecer o trabalho de todas as instituições. E a gente esquece de como foi duro para esse pessoal que está aqui fazer com que a polícia pudesse realmente inserir-se no sistema de segurança pública e ser o que ela é hoje. Se foi possível a PRF estar na Constituição, se foi possível ver o concurso 94, se foi possível o nível de profissionalização da instituição que nós temos hoje, tudo isso começou aqui. E para que eles chegassem antes deles. Então é necessário que a gente reconheça essa construção histórica dos colegas que estão aqui ao longo do tempo. Além disso, Siqueira, é importante essa sua fala. Muitas vezes a gente escuta, né, de policiais mais novos, não só da Polícia Rodoviária Federal, mas também da Polícia Militar e outras instituições, dizendo assim, essa polícia
não muda nunca. Essa polícia não vai mudar nunca. Mas eu entendo que essa percepção do colega é uma percepção muito limitada às vezes. Com relação ao que ele vê de 2, 3 anos atrás e espera que uma mudança seja muito abrupta, radical, num espaço curto de tempo. Quando, na verdade, mudanças significativas, elas demandam mais um pouco de tempo. E isso aqui é a prova, né? O que era, né, a Polícia Rodoviária Federal Antes de 88? Lá antes mesmo, lá quando os senhores entraram, Isso. e o que é hoje? Mudou alguma coisa? Tudo. Hoje é uma polícia que a gente sonhava em ter e achava que nunca ia ter. Realmente é uma polícia, como todo mundo já sabe, vê, que mais aprende droga no mundo. Você vê que é uma polícia que não deixa a desejar nada. No Entendeu? tempo dos senhores, tinha já helicóptero? Tinha material de brinquedo, né? Eu que sorria, eu que sorria. Teve uns superintendentes aqui em Pernambuco, na época do Exército, que ele comprou um helicóptero, né? Não, era um avião. Mas aí era. Mas isso é uma história que o pessoal precisa saber que ela existe. O Zé saiu, né? Era o superintendente que a gente tinha na época aí, aquela loucura toda dele. E ele chegou de uma dessas viagens que ele fez com helicóptero. Pô, com helicóptero não, com avião. Com avião. Um avião daquele que 2 motorzinhos e... Aí, ele e o piloto. O piloto já andava meio troncho assim, que a gente não entendia. Disse, não, mas foram umas 2 quedas que ele já levou de avião. Então, veja, esse foi o piloto que ele. Animador, né? Que ele fez o quê? Ele assumiu, né? Como é que é? Fiel depositário. Fiel depositário, aquele avião, e trouxe esse avião para cá. Aí ele começou na batalha, fez tudo aquilo, de hangar, de avião, e aí começou a DOA. A DOA partiu dessa loucura, dessa coisa que houve, Foi. né? Que só a gente sabe que participava daquilo ali, a gente tem mais ou menos ideia. A DOA e Por isso- operações especiais, como ela é hoje, nasceu aqui em Pernambuco. Você acompanhou o nascedor. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Sabe, Siqueira? Tinha helicóptero? Porque a aviação da Polícia Rodoviária Federal nasceu aqui em Pernambuco. Nasceu aqui. Nasceu aqui. As operações especiais também nasceu aqui em Nasceu Pernambuco. aqui. O Canil não nasceu aqui em Pernambuco, nasceu no Rio de Janeiro, mas nasceu com um pernambucano. Gestado por um pernambucano. Fundado, isso. Que PRF faz um Castro. trabalho hoje, ainda hoje, ele mais tá- de 80 anos. O Castro vai fazer Nós vamos 81 trazê-lo aqui. anos, Isso. certo? Mas é um nome dentro da coisa. O trabalho dele é uma coisa assim maravilhosa. E onde é que eu quero chegar? Né? Então, Pernambuco sempre foi protagonista, né, em muita coisa. Foi o estado que foi nação, né? E na Polícia Rodoviária Federal não foi diferente. E Pioneiro, em Pernambuco, pioneiro, sempre sendo pioneiro. E falando em pioneirismo, os senhores estão aqui hoje, tanto pela história que vocês já fizeram na instituição, quanto também pela história que construíram e continuam construindo após a aposentadoria. Perfeito. Os PRFs para sempre. E onde é que inicia essa nova trajetória dos PRF para sempre após a aposentadoria? Você agora mexeu numa coisa. Mas eu vou começar uma coisa aqui, que era assim, eu, como representante da Casa do Inspetor, eu sempre com essa coisa assim de sair e fazer exatamente o que é o PRF para sempre hoje. Mas não tinha nada, eu não tinha essa ideia de PRF para sempre, mas sim a ideia de ir até os associados que nós tínhamos. Só que para mim era muito difícil sair sozinho, né? Vou sair daqui para onde? Para Salgueiro, eu somente de carro. Então, nós vimos já os exemplos, o que é que ocorria, né, nas rodovias, do pessoal dos assaltos e tudo, enfim. Então, eu tinha essa coisa comigo, assim, que era difícil para mim fazer isso. Mas, né, Deus sempre dá o caminho da coisa. E um dia, aí eu vou deixar eles falar. Passou a bola aí. Passou a bola. É verdade. Veja. PRF para sempre nasceu em Caruaru, né? PRF para sempre de Pernambuco ou do Brasil? De Pernambuco. Não, peraí. A priori, Mas antes Ele foi existia... criado aqui. Não, ele foi criado aqui. Ele nasceu em Caruaru em 2010. Dentro do estado de Pernambuco, nasceu o
PRF para sempre. A equipe... Pro Brasil todo, que se expandiu depois pro Brasil Sim, todo. isso. Pra Isso, poder mas para chegar no Brasil, a gente... Veja, pegando um pouquinho aí, bem pequenininho, para poder chegar nessa história do PRF para sempre pro Brasil, levou muito levou muito Tem muita tempo. história. Mas peraí, calma. Porque, veja, a gente tá conversando aqui e eu entendo que isso aqui é para ser uma conversa descontraída. Na verdade, Sim. era bom que a gente tivesse uns tira-gosto aqui pra gente Sim, né? sim, Vamos claro. implementar na Vai próxima. virar. Vamos implementar. Virar. Não Uma virar dosinha bebida, de que fica uma uísque, conversa uma dosinha de uísque. de um jeito, daqui a pouco ninguém entende nada. Mas eu sei que a conversa é para ser descontraída, mas mais o pessoal que tá nos ouvindo lá, ele precisa entender o que é. Então, Sim. o que é o PRF para sempre? Antes de falar de como ele nasceu, me diz aqui pro nosso espectador, o que é o PRF para sempre? Bom, o PRF para sempre é uma ação voluntária que nasceu em Caruaru para dar assistência ao aposentado e pensionista, o veterano, que a gente sentia muito longe do quando você se aposentava e ficava muito longe. Muita gente não tinha assistência nenhuma. Pouca assistência do sindicato, mas a gente era muito pouco. Então o que a gente fez? A gente juntou uma equipe, né? Nós fizemos aí toda quinta-feira se reunir, uma roda lá num restaurante, e para justamente tomar uma cerveja e debater o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação do aposentado. Porque a gente sentia muito, inclusive na época que eu me aposentei, a gente sentia muita distância da polícia com o aposentado, com o veterano. Você chegava num posto, não podia usar o banheiro, você chegava num posto, não era bem recebido, e ninguém foi brigar com ninguém, não. A gente foi mostrar que a gente participou da polícia e nós somos polícia, né? Então, foi quando a gente saiu fazendo visitas aos colegas que estavam doentes, colegas que estavam precisando de assistência, isso em Caruaru. Posteriormente, através do sindicato e da Casa do Inspetor, eles viram esse movimento e chamaram a gente para justamente fazer um trabalho mais eficaz. Como foi feito, que a gente só fazia na região, a gente não tinha recurso, não tinha nada para fazer, então a gente fazia só na região. Então fizemos aqui no estado de Pernambuco, fizemos umas 2 ou 3 vezes o estado todo, né? Visitando cidade por cidade, delegacia, fazendo reuniões, e isso deu uma conotação muito boa. Muita gente que estava há 20, 30 anos aposentado, nunca tinha recebido visita de ninguém. Aí chega uma equipe, né? A equipe do PRF para sempre, junto com o presidente do sindicato, às vezes até com pessoas do departamento também, do RH, que acompanhava a gente, e dá assistência ao aposentado e a pensionista que está lá sem saber de nada. Você acompanhou algumas vezes a gente. Foi. E teve visita que o colega tinha dinheiro lá, o precatório lá, enganchado, e nem sabia. Quer dizer, a desinformação e a falta de consideração e de respeito pelo veterano. Então, isso deu uma conotação muito boa dentro do Estado e foi visto pelo diretor-geral, Renato Dias Borges. Renato Borges Dias. Então ele viu esse trabalho, mandou o pessoal do RH aqui em Pernambuco fazer uma reunião com a gente. Foi feita a reunião. Posteriormente fez uma reunião aí com vários estados, veio pessoal de vários estados aqui no estado de Pernambuco. Para quê? Para expandir isso, expandir essa ideia, essa coisa que estava acontecendo, e foi justamente isso que foi feito. Então nós tivemos aqui no Recife, fizemos reunião aqui com o pessoal do Nordeste, fizemos lá no Norte, né, em Belém, com 9 estados,
Fizemos lá no Sudeste, né? Lá em Petrópolis, foi até em Petrópolis, lá em Praia do Espetor. A reunião ficamos uma semana lá. E lá teve até umas visitas muito importantes que a gente fez. Foi uma senhora, uma pensionista com 101 anos, nós visitamos ela, e um colega que estava aposentado há mais de 26 anos, um colega aposentado, era o inspetor Jair, lá como é o nome daquela cidade? Foi em Petrópolis? Não, foi em Itaipava. Itaipava. Então, chegamos lá na casa, o cara doente, 86 anos, 26 anos que ninguém tinha, e nunca tinha falado nem com ele não tinha recebido nenhuma correspondência para tirar um contra-cheque, tinha que ir no Rio, lá em Petrópolis, lá no Rio. Aí eu chamei a esposa dele, eu digo, olha, é hora de fazer a reclamação, porque a gente tava eu e Zé Hélio, né, nessa visita, aí tava o presidente da Casa do Inspetor, o superintendente, o presidente do sindicato, todo mundo, a cúpula, né? Eu digo, é hora de você fazer a sua reclamação. Então ela disse o que sentia, o que não sentia. Aí o que é que acontece? Veja o importante dessa visita. Quando a gente saiu de lá, a gente deixou ele já, a filha, o neto, conectado com a polícia, com o sindicato, com a Casa do Inspetor, com todo mundo. E já levamos uma camisa do PRF para sempre. Tinha uns colegas novinhos, de São Paulo, que estavam participando desse encontro lá em Petrópolis, que foi com a gente. E eles ficaram para vestir essa camisa. Ele estava com bucito, não vou vestir, não. Aí ele quer vestir, ele vestiu essa camisa, tirou uma foto com a gente e foi uma visita espetacular. Mas veja, o mais interessante é o seguinte: com uns 5 ou 6 anos ele faleceu. E botaram no sistema, ele com a camisa do PRF para sempre. Verdade. Veja a importância de você chegar, né? Então veja, o PRF para sempre, na verdade, é um grupo que resgata a dignidade do policial aposentado. Perfeitamente. Porque, olha, você já visitou, já fez alguma visita do PRF para sempre, Lustosa? Lá em Baru? Se você já fez alguma. Com ele não, eu fui já para vários encontros. Mas visita. Mas visita mesmo ainda não. Se você não tiver coração forte, não vá não. É mesmo. É desmanter. Eu já fui para algumas, meu amigo, eu ficava com a vergonha, porque eu ficava chorando, pô. É emocionante. Eu vi PRF de cadeira de roda, o cara que pode andar, mas ele tá tão debilitado que ele não consegue. E esse cara fazer questão de se levantar da cadeira do jeito que ele podia para receber os colegas de pé. Rapaz, é um negócio emocionante. Você se lembra da frase que ele disse? Não lembro. Porque eu saí. Ele disse que saiu para chorar. Saí porque eu tava chorando. Eu digo, meu irmão, vou acabar com a reunião aqui. Ele disse que achava que a única visita que ia ter da polícia era quando ele morresse. Pois é, né? Agora você veja como é que esse foi o nosso intento de trazer vocês aqui. Porque observe, a gente conversou aqui, tá quase 2 horas, daqui a pouco a gente já tá se encaminhando pro final aqui. Mas agora tem muita coisa aqui. Pois é. Aí é o mote para vir outra vez. Tá pensando que é assim, o cara vira sócio, pô. Então, você veja, a gente conversou aqui quase 2 horas aí. Rapidamente, a gente está falando de uma geração que se integrou numa polícia que na verdade não era uma polícia, era uma guarda patrimonial, que viu a mudança dessa instituição para uma instituição policial,
viu e trabalhou pela inserção dessa instituição no texto legal mais importante do país, que é a Constituição, que lutou para que essa instituição saísse e se integrasse no Ministério próprio da Segurança, que hoje aqui no Brasil e já na época era o Ministério da Justiça, que acompanhou toda a profissionalização da polícia, que trabalhou por isso, voluntária e gratuitamente, porque isso não é uma atividade que está inerente ao cargo, a atividade do cargo é outra coisa, você recebe para isso, mas são atividades extra-cargo, extra-uniforme, né? E que depois se integraram para uma atividade de resgate dos policiais esquecidos. Porque isso que vocês fazem hoje é trazer o policial esquecido pela polícia para o seio do qual ele não devia ter saído. Exatamente. Porque o que acontece hoje e o que acontece na administração pública federal como um todo é que você passa 20, 30, às vezes 40 anos dedicando à instituição da qual você faz parte, no nosso caso aqui a polícia, você passa por todas as agruras, é devolvido à sua família, muitas vezes doente, e quando você sai, o máximo que você recebe é um aperto de mão. E você é literalmente esquecido pela instituição. O que esses rapazes fazem, o que esses foi o resgate, fazem aqui, é resgatar esses policiais que dedicaram décadas de sua vida à defesa da sociedade e dar a eles de novo dignidade. Eu recomendo que todo o PRF que puder participe de uma visita do PRF para sempre, porque é amigo. Agora, se não for forte, não vá não, viu? Porque é pra você ficar com vergonha. Diga, meu amigo. Eu queria que você tenha. Veja só. O PRF para sempre, além das coisas que ele faz, tem uma coisa muito importante. É que às vezes a gente chega na casa de um colega que é um colega que não lê a Bíblia, se é católico não vai na igreja, se é evangélico piorou, e que precisa muito que alguém fale de Deus para ele. Às vezes a gente lê um texto bíblico, depois a gente deixa aqui para meditação, depois a gente ora o Pai Nosso. E eu sei que a gente fecha todas as nossas reuniões com chave de ouro fazendo isso. Porque realmente a gente encontra colegas que estão sendo cuidados pela família, que a gente vê que o ambiente é uma beleza, mas também, companheiros, a gente chega em determinados locais, em casas que é uma tristeza, colega sozinho, não tem ninguém que cuide dele, não tem ninguém que fale com ele. Nós chegamos na casa de um colega lá em Pesqueira, ele estava sozinho, doente. Depois foi que começou a chegar uma moça que vivia com ele, chegou A e B, eu também não vou me ater a esse problema, mas a gente vê que era uma pessoa totalmente esquecida. Essa é mais uma das coisas que o PF para sempre faz, que eu acho muito gratificante. Você fez a pergunta aí de como foi criada, mas eu sempre acho que a história dela deve ficar registrada. Sim, sabe? Esse é o objetivo. Então, assim, o PRF para sempre, na realidade, aquilo que eu falei, eu já queria fazer um trabalho parecido com esse, mas que eu nunca consegui fazer devido sempre sozinho. Mas esses meninos aí, isso tudo surgiu daquele almoço que eles faziam ali em Caruaru. Normalmente, né? Nas quinta-feiras, normalmente, independente de qualquer coisa, eles faziam aquilo. E eles começaram a sair no assunto ali, fulano está doente. Então, fulano está doente. Então, quinta-feira, que geralmente eles faziam isso na quinta-feira, nós vamos na casa de fulano antes de nos reunir aqui. Então, isso começou dessa forma. Eles criaram isso. Então, começou sendo feito, e a gente começou participando e foi tomando um vulto maior, onde começou o envolvimento do sindicato. E um dia eles chegaram aqui, não, a gente vai no sindicato, que a gente vai resolver o problema aí com o presidente do sindicato na época, era a França, como é que a gente vai fazer para a gente fazer esse trabalho. Você quer isso? Não, não quero não, porque aí é uma questão de sindicato, eu pela Casa do Inspetor não vou fazer, não vou entrar no mérito não. Eles foram e quando chegaram disseram, PRF para sempre,
isso, o trabalho a gente vai fazer, mas você vai ser um dos participantes também. Então, assim, começou daí. Mesmo assim, ainda não tinha o nome PRF para sempre. Era só o trabalho que estava sendo realizado. Foi muito Do engraçado. qual um dia, lá num almoço desse, e vai ser que nome? Que nome? Foi Brito. Foi Brito. Britão Que disse, chegou na hora PRF assim, para para sempre. dar um nome a esse trabalho que estava sendo realizado. Eles, PRF para sempre. Pronto, está fechado. Acabou. Então pegou até hoje. Então, esse é o trabalho que, na realidade, vem sendo feito. E eu, todos os lugares que eu vou, eu já fui no Pará, já fui na Bahia, já fui em vários lugares dos encontros que nós já fizemos para divulgar o PRF para sempre, mas eu insisto em dizer que PRF para sempre é todo aquele que aposentou. Mas participar dele e para realmente ter esse trabalho, essa coisa que nós temos, é preciso você gostar de fazer isso. É você gostar de poder ir no hospital visitar alguém que está lá doente. É você gostar de um colega que está há tempo sem saber nem como ele se encontra lá e ele está ali abandonado. Eu já tive esse exemplo de chegar no colega e ele chegar e dizer para mim assim: eu vou lhe dar um abraço, mas não é por nada não. Ele sentado numa cadeira porque ele teve um AVC. Disse, não, mas eu vou lhe dar um abraço. Ele disse, não, eu vou me levantar. Esse foi um dos maiores coisas assim momentos que eu já senti na minha vida. A emoção que eu já senti. E ele levantar sozinho para me dar um abraço por aquele trabalho que nós estávamos fazendo para ele. Então eu acho que isso aí é que na realidade é o PRF para sempre. Eu acho que vocês sabem disso, né? Mas isso que vocês fazem, de fato, não tem preço. Não tem preço. Eu participei de poucas visitas e realmente você vê que pro cara que tá ali há tanto tempo, essa reaproximação, ela é algo fantástico. Isso não tem preço. E assim, sabe, Siqueira, é uma coisa que chamou a atenção durante todo o nosso bate-papo, a gente já tá encerrando. O tempo não para. A gente queria que fosse bem mais tempo, mas o tempo não para. Mas eu queria umas 8 horas, mas a gente vai ter o gancho para chamá-las de novo, né? É, claro. Agora, uma coisa que a gente sempre fala, eu costumo dizer muito isso, que o policial, ele tá sempre protegendo e salvando as pessoas. Tudo que o policial faz gira em torno disso, de proteger e salvar. Mas o PRF para sempre, né? Ele traz um outro lado ainda, o lado do servir. Né? Vocês serviram a sociedade durante todo o tempo que estiveram vestindo a farda. E agora vocês continuam servindo aqueles que serviram a sociedade durante tanto tempo. Muitas vezes a gente se pergunta como policial, quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem protege? Quem cuida de quem serve? Né? E hoje a gente vê que vocês fazem isso, vocês continuam servindo. E isso também nos traz o alerta de que a gente precisa cada vez mais que os colegas, os policiais, sejam representados e se coloquem à disposição para servir os colegas, para cuidar de quem cuida, para proteger, para ser voz. Tudo que vocês fizeram, né, na Casa do Inspetor, como PRF para sempre, foi dar voz ao policial, foi trabalhar por engrandecimento da instituição, foi resgatar, como o Siqueira falou muito bem, aquele policial que estava esquecido. Então, a minha fala é uma fala de gratidão aos senhores. Eu costumo dizer muito isso. Siqueira já me ouviu falar. Que hoje a gente caminha por estradas asfaltadas. Estradas asfaltadas que vocês asfaltaram lá atrás. Isso falando dentro da instituição. A gente hoje tem um caminho plano, graças ao trabalho dos senhores. E eu deixo meu muito obrigado. Ô Lustosa, só para encerrar. Veja, a gente faz esse trabalho com o aposentado e pensionista, mas a gente também faz muita ação voluntária no ICIA, Forró Solidário. Nós já levamos muitos donativos a vítimas de enchentes e participamos também daquela ação que foi feita lá em Brasília, da Estrada Solidária. A Estrada Solidária, nós só o PRF para sempre resgatou 10 mil toneladas de alimento. Arrecadou 10 mil toneladas. 10 toneladas. 10 toneladas. 10 toneladas. Só a nossa equipe. Espetacular. Então, não é só ajudar ao policial vai além. Inclusive,
por esse trabalho que a gente faz, nós somos agraciados com o título doutor honoris causa em Brasília, Espetacular. por justamente uma ação solidária, voluntária que a gente faz chegar a esse ponto, né? E a gente fica muito gratificado com relação a que o país abraçou. Os estados que a gente passou, muitos outros estados aí estão fazendo, às vezes, melhor do que a gente, fazendo esse trabalho. Siqueira, é uma só pergunta isso. que não quer calar, né? De forma bem curta, último recado dos senhores. Não, vamos fazer diferente? Vamos. Cada um vai responder uma pergunta. Pergunte para um e a gente vai rodando. Tá, vou começar então pelo inspetor Ivo. Inspetor, quando você olha para trás, sua história lá, dos seus 19 anos para cá, e tudo que vocês têm construído até agora, valeu a pena? Muito. Graças a Deus, sou muito feliz com a minha família. Criei meus filhos, sou PRF. Foi o único emprego que eu tive na minha vida. Tive outras atividades, mas oficialmente PRF. E eu tenho só gratidão. Eu amo a Polícia Rodoviária Federal. Beleza. Obed, se você tivesse que deixar um recado para os policiais de hoje que estão na força, não só o PRF, qualquer outra das forças que integram o sistema de segurança pública, para os que já estão nela, que recado você deixaria? Rapaz, veja só. São tantas coisas, né, que no decorrer desse tempo todo que a gente fez, eu também, pegando um gancho aí na palavra dele, eu me sinto gratificado demais por tudo que fiz. E acredito que acho que tudo aquilo que a gente faz deve fazer com amor, deve fazer o bem do próximo. Eu acho que se você não puder ajudar e não complique, faça tudo por amor. Inspetor José Hélio. A gente sabe que a vida do policial é uma vida de muita abnegação. Muitas vezes a gente sofre muita coisa no trabalho, mas a família sofre junto em casa. Qual recado o senhor deixa para a É família? verdade. Eu me sinto muito realizado na vida. Nós passamos. E hoje veio a Polícia Rodoviária muito diferente, entendeu? E eu daria um conselho para os que estão na ativa, que procurem se sindicalizar, que eles só sabem na hora que precisa quanto vale o sindicato e quanto vale a casa do inspetor. Todos nós deveríamos ser sócios da casa do inspetor, para que nunca ninguém esqueça esse nome, casa do inspetor, que tudo começou com ela. Mas para sua família, que recado você daria? A minha família, eu já estou tentando ver se os netos já vão seguir o caminho do avô. Já estou mandando estudar para se preparando. Muito bem. E chefe Luiz Alberto, finalizar com o senhor. E para aquele que almeja ser policial, almeja ser PRF ou de qualquer outra força, que recado você daria? Então, veja, o recado que eu tenho para aquele que quer ser, né? Seja que força ela seja, mas que vale a pena a gente correr atrás disso, vale a pena a gente trabalhar por isso, para a gente defender, para a gente melhorar a situação desse país. Isso é necessário. Nós estamos precisando disso no momento. Então eu acho que o engajamento do pessoal que tem aquela coisa de querer ser, não percam a esperança e lutem por isso. Boa. Siqueira, por mim, mais um Papo de Polícia com Até sábado. sucesso. Até Agradeço sábado. a todos. Deixo um recado para você que está nos acompanhando. Siga Papo de Polícia no Instagram, nas redes sociais. A gente vai sempre estar postando os cortes. E o episódio na íntegra, você precisa se inscrever no YouTube e ativar o sininho para cada vez que tiver um conteúdo novo, você pegar a primeira mão. Então, meus amigos, finalizando aqui, o Lustosa já falou da necessidade de
seguir, aquele que se interessar. Eu vou agradecer àqueles que estiveram aqui conosco por esse tempo todo, tiveram a paciência. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, aos amigos PRF para sempre, e aqueles que nos ouvem e que são integrantes da Força ou de qualquer outra força. Fica o recado. A instituição que vocês querem amanhã começa com o que vocês fazem hoje. Estão aqui os senhores aqui, PRFs, que construíram a história da instituição antes da gente chegar, que entregaram a instituição melhor do que aquilo que receberam, e são provas vivas de que nós fazemos a instituição que queremos. Então, você que está acostumado a estar lá na sua instituição reclamando que ela não é o que você queria, arregaça as mangas. Faz com que ela seja. A instituição que você quer depende daquilo que você está disposto a dar por ela. E lembre, ser policial é servir. É isso que nós fazemos. Essa história de que o policial sai de casa todo dia pensando quem é que ele vai matar, isso é uma balela de quem não entende nada sobre o que é a vida policial. Em regra, ele sai sem saber se volta, mas ele sempre sai pensando em servir. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela gentileza de nos acompanharem. Aos que aqui estão, foi uma honra e uma satisfação recebê-los. É um orgulho ombrear com os senhores. Eu me sinto feliz de caminhar entre gigantes. Até o próximo Papo de Polícia.